O presidente Lula disse ontem, em uma conversa com jornalistas na Ásia, que a desoneração da folha de pagamento, que teve a prorrogação vetada pelo Executivo na semana passada, deveria ter contrapartidas que pudessem beneficiar os trabalhadores. Agora a gente separou, inclusive, esse trecho dessa fala do presidente da República. Acompanhe. A gente não pode apenas fazer desoneração sem dar a contrapartida aos trabalhadores. Os trabalhadores não precisam ganhar alguma coisa nessa história. Ou seja, a empresa deixa de contribuir sobre a folha e o trabalhador ganha o quê? Sabe, não tem nada escrito que ele vai ganhar R$1 a mais. Vamos repercutir com os nossos comentaristas. José Maria Trindade em Brasília. Zé, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Segundo o presidente da República, não pode haver desoneração da folha de pagamento sem uma contrapartida para os trabalhadores. Mas estar empregado hoje em dia é um benefício tremendo, né, Zé? E é um discurso político que tem pelo menos uma saída na tentativa de evitar desgastes com esse corte, né, na possibilidade de continuar o desconto na folha, né? Muito boa noite, Daniel. Boa noite, Dantas, aqui em Brasília. Boa noite, Mota. E boa noite a você que sempre está acompanhando aqui os pingos nos is. Isso é muito importante para nós aqui continuarmos nesta batalha dia a dia. Olha, esse projeto, ele é apenas para prorrogar benefícios à folha de pagamentos. É um incentivo a 17 setores da economia, que são os setores de mão de obra intensiva, que contratam muito, falam aí em torno de 12 milhões de trabalhadores contratados, e sem esta prorrogação do incentivo, seriam demitidos ali perto de 1 milhão de trabalhadores. Isso não é pouco, né? O projeto de prorrogação foi aprovado na Câmara, Senado e vetado pelo presidente Lula. E isso provocou uma organização no Congresso, porque até líderes governistas indicaram pela aprovação do projeto no Congresso e ficaram todos assustados com essa decisão do governo. E aí primeiro foi o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dizendo que é preciso contrapartidas e não indicou quais. E agora vem essa saída política, que é jogar o trabalhador contra o empresário, né? Dizendo que é preciso dividir o que se evita de pagar em taxas, contribuições e impostos. Veja bem, não é o empresário que paga imposto e que fica com imposto, é o consumidor. E isso encarece o produto, encarece a mão de obra. Para o empresário, o trabalhador tem um nome, que se chama custo. Agora, esses nomes que dão aí taxa, contribuição, 13º, férias, licença maternidade, é a contabilidade, porque na verdade se faz o cálculo anual, o custo do trabalhador, o total que é levado em consideração. Vetar um projeto assim é jogar contra o emprego. Agora, o discurso do governo é esse, para dar argumentos ali no Congresso Nacional. Estou vindo do Congresso, conversei com alguns deputados que estão certos de que o veto vai cair. Foi um veto integral do presidente Lula. Desoneração da folha de pagamento em análise aqui em Os Pingos nos Is. Presidente da República vetou a medida que prorrogaria essa medida para 17 setores da economia. Roberto Mota. Mota, seja bem-vindo, ótima noite a você. Para jornalistas, o presidente da República disse que precisa haver algum tipo de contrapartida para o trabalhador. Quais seriam? Pois é, Daniel. A gente conta ou deixa que eles descubram sozinhos? Boa noite a você, Daniel. Boa noite, nossa bancada. Boa noite, nossa querida audiência. A gente falava ontem aqui sobre as pessoas que não entendem nada de economia. Eu dizia, as pessoas que entendem de economia são naturalmente liberais, porque sabem como funciona a livre iniciativa, o mercado, sabe que o trabalhador, tendo liberdade para trabalhar onde ele quiser, do jeito que ele quiser, ele tem a possibilidade de ser independente, de construir a sua própria riqueza. A desoneração da folha de pagamento significa reduzir os impostos das empresas. O que é que o empresário faz quando tem a sensação de que o seu negócio está bom, está gerando rendimentos? Ele expande, ele contrata mais empregados. As únicas pessoas que não sabem disso são aquelas pessoas que ou nunca foram empresários ou nunca tiveram que trabalhar efetivamente como empregados. São pessoas que passaram a vida inteira na órbita do papai Estado. Girando com os nossos comentaristas, Cláudio Dantas. Dantas, bem-vindo, boa noite a você.
Falas do presidente da República sobre o projeto da desoneração e os vetos dele, dizendo que é preciso haver algum tipo de contrapartida para o trabalhador. Dantas. Muito bem, Daniel, muito boa noite Mota, Beraldo, Zé Maria, boa noite à nossa audiência. Olha, a justificativa do ponto de vista político, ela poderia ter se encaminhado nessa linha do que o Lula está falando agora, com uma análise técnica de como essa política de desoneração ela impactou no mercado, se os setores geraram empregos, né, novas posições, se determinado setor preferiu aumentar a sua margem de lucro em vez de gerar novas vagas de trabalho. Isso seria uma discussão absolutamente válida, mas ela teria que ter acontecido lá atrás. Sabe quando esse projeto foi apresentado no Senado? Em fevereiro. Foi aprovado, tramitou no Senado, aprovado no Senado, foi para a Câmara dos Deputados e foi aprovado na Câmara dos Deputados, para então ir à sanção agora. Onde estava o governo? Onde estava o presidente? Onde estava o ministro da Fazenda? Não é possível permitir que uma matéria tramite o ano inteiro com o aval da própria base do governo e agora, em cima do laço, no apagar das luzes do ano, você venha com um veto integral de uma lei que muda, que impacta nas contas do empresariado. As pessoas precisam se programar, é preciso ter previsibilidade. Então não se justifica agora qualquer tipo de argumentação. Nós vamos pensar em algo que se pensasse lá atrás. Ou o que aconteceu? É preciso explicar. Não estavam no Brasil discutindo? Não estavam vendo o que estava acontecendo no Congresso? Estavam onde? Viajando? Também com a gente, Cristiano Beraldo. Beraldo, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Também peço análise sobre essas falas do presidente da República. Os setores têm dito com muita segurança que, se a reoneração acontecer na folha de pagamento, as demissões serão inevitáveis. Boa noite, Caniato. Boa noite, Mota, Dantas, Zé Maria. Boa noite, Mota. Boa noite, nossa querida audiência que nos acompanha, nos prestigia aqui todas as noites nos Pingos nos Is. E a gente começa esse programa com essa manifestação que coloca justamente o contexto que existe no Brasil. É sempre o presidente, o governo querendo transformar o empresário, querendo transformar a empresa no malfeitor. Só que a resposta para essa pergunta é muito simples e óbvia. O que ganha o trabalhador é o emprego, porque se houver uma tributação maior do emprego em determinados setores, não há geração de empregos, há redução do número de postos de trabalho. E aí a gente volta àquele fato concreto da dinâmica do Brasil, das pequenas empresas, até das microempresas, pessoas que muitas vezes poderiam usar a ajuda de uma mão de obra para poder expandirem seus negócios, melhorarem os seus negócios, mas não o fazem porque a carga trabalhista é muito alta. Lidar com empregados no Brasil é muito complicado, muito custoso e muito perigoso, porque às vezes você acha que está cumprindo todas as regras e aí depois vem lá uma ação trabalhista alegando uma série de coisas aonde a justiça trabalhista, por inúmeras vezes, acaba aceitando os argumentos do funcionário ou do ex-funcionário e penalizando a empresa. Então, cria-se no Brasil essa dinâmica que é anti-emprego. E aí, quando você tem um alento, quando você tem uma situação que há uma ajuda para a criação de empregos, o governo quer fazer conta, ele simplesmente quer se basear na questão ideológica, em construir essa imagem de malvadão dos empresários. José Maria Trindade, Zé, as frentes parlamentares, assim como muitos representantes desses 17 setores da economia, que mais empregam, inclusive, eles estão unidos contra o posicionamento da presidência da República. Agora, quando Fernando Haddad retornar dessas agendas internacionais, as articulações e negociações devem caminhar para qual lado? Porque, muito provavelmente, os parlamentares irão votar os vetos da presidência da República, né? Exatamente. Eu conversei com o presidente do PP, o ex-ministro Ciro Nogueira, né? E ele me dizia sobre as frentes, de que as frentes não tomam lugar de partido porque só lidam
com aquele assunto do objetivo da criação da frente. Cada frente tem um objetivo e tem uma linha de ação. E neste caso aí é diferente. São várias frentes parlamentares que se alinham, mas a principal é do comércio. Mas também tem a da livre iniciativa e outras frentes que têm, do agro, que tem ali um objetivo em comum. Então foi criada ali uma articulação muito forte e com certeza vai derrubar o veto total do presidente Lula. O ministro da Fazenda se apressou, foi lá, se reuniu com líderes, com o presidente da Câmara e disse que quer contrapartidas e vamos negociar. Chamou o Joaquim Passarinho, né, que é o presidente da frente, da Livre Iniciativa, e conversou, mas é que não há mais como. Para mudar uma situação assim, era preciso um projeto de lei, não tem mais tempo. Nós estamos na esquina de 2024 e é preciso fazer a projeção. No dia 1º de janeiro, o aumento é muito alto para esses setores, 17 que empregam, de 4%, 0% a 20%. Né? Quer dizer, é muito complexo, não dá para negociar. É por isso, Daniel, que o governo está com essa saída política, jogando o trabalhador contra patrão, dizendo que quer dividir esse não pagamento de tributos. Roberto Mota, o presidente da República disse que o seu ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pensaria em uma alternativa à proposta de desoneração da folha de pagamento. Mas há alguma alternativa tangível à proposta que foi aprovada pelo Congresso? E é preciso respeitar o que os congressistas decidiram, ou não? Claro que há alternativas, Daniel. Inclusive alternativas muito melhores. Por exemplo, uma desoneração total. Olha, eu vou dar uma ideia aqui, que é mais uma contribuição do Pingos nos Is para o Brasil. Eu vou dar uma ideia, generosamente ofereço, de forma não onerosa, o governo pode adotar amanhã, uma redução geral de todos os tributos em 50%. E eu faço uma aposta. Sobre a folha, então, né? Olha aqui, nós voltaremos dia 30 de novembro de 2024 e vamos olhar os indicadores da economia. Se todos os indicadores não estiverem melhor, tá, eu retiro o que eu disse aqui. Mas é uma aposta que eu faço. Agora, essa alternativa ninguém quer, né? Porque corre o risco, como eu já disse aqui, de ficar claro para todos os brasileiros que o que a gente precisa é de menos governo e não mais governo, mais interferência. Dantas, em que pé estão as tratativas para a votação dos vetos presidenciais? Já tem data, só aguardando aí o retorno do Pacheco, né, que está fora do país, para que se possa fazer essa votação. Tem vários vetos aí para serem colocados, para serem analisados, né? Alguns podem sofrer mudanças, aí depende das negociações que naturalmente estão em curso aqui dentro e lá fora. O Pacheco foi convidado pelo Lula para viajar junto com ele e naturalmente está aí negociando de que maneira pode, vamos dizer assim, reduzir o dano, né, para o Palácio do Planalto. Por exemplo, o veto ao arcabouço fiscal. O veto do Lula ao arcabouço fiscal relaxou as regras, justamente as regras da própria regra fiscal, né, impedindo ali novos gastos, etc. Então, é possível que, em função de toda essa briga, de toda essa discussão sobre a LDO, sobre o orçamento do ano que vem, você acabe mantendo esses vetos. Mas o veto da desoneração, até agora, como bem disse aqui o Zé Maria, no início, não há nenhuma perspectiva de que ele seja mantido, não. Até aventaram a possibilidade de fazer um fatiamento, mas como o veto foi integral, então dificilmente há aí uma análise técnica e tal, mas dificilmente não há previsão anterior disso, né? Dificilmente você consegue fazer a derrubada parcial de um veto que foi integral. Então, a derrubada terá de ser integral. Afinal de contas, é preciso respeitar os acordos políticos, respeitar a própria decisão dos parlamentares da base do governo. O PT votou pela desoneração e, como eu disse antes, é uma matéria que está em tramitação desde fevereiro. Não tem sentido agora, no apagar das luzes de 2023, o governo resolver desfazer aquilo que foi feito com muita cautela, com muita conversa, muita negociação e de uma forma absolutamente republicana.
Na verdade, Daniel, o Brasil criou situações assim muito complexas na área trabalhista, né? Porque dividimos o Brasil em 3 tipos de pessoas, de seres humanos, de trabalhadores. É uma espécie muito blindada que veio de um planeta que ninguém sabe exatamente qual é e que se reproduz com muita facilidade aqui na esplanada dos ministérios e que é dotado de características extras especiais, que são os servidores públicos. Eles têm características como estabilidade total no emprego, aposentadoria com salário integral, aposentadoria com paridade, ou seja, ele é aposentado e recebe como se estivesse trabalhando ao lado do outro, inclusive com produtividade. Esse é um ser especial. O segundo ser especial que tem carteira assinada. Esse também é dotado de características próprias. E o terceiro é o trabalhador que é informal. E o quarto é que não tem condições de ser nem informal, né? Então, assim, quando se fala agora aqui, estamos falando desse segundo, que é o que tem carteira assinada. Ele é um custo, ele representa um custo para a empresa. E com essas taxas, o custo dele é muito maior. Ou ele recebe salário menor, ou é dispensado. É uma questão básica de economia, Daniel. Sim. Só para complementar. Claro. Depois eu passo para o Beraldo. É bom que se lembre que quem trouxe essa história da desoneração foi a Dilma. Foi a Dilma. Isso foi uma ideia no governo da Dilma, que isso foi estabelecido. Mais de 50 setores obtiveram aí essa desoneração. Era uma política que eles chamavam ali de anticíclica. Só que é uma política que tem um custo, naturalmente. A discussão sobre se um determinado setor merece esse tipo de benefício e outro é uma discussão absolutamente válida. Eu sou da tese do Mota. Eu acho que tem que desonerar a folha de todo mundo. Eu acho que tem que... É uma forma de gerar emprego. Não, o Mota quer desonerar tudo, não é só folha, não. Vamos desonerar tudo. Tudo. Vamos reduzir o Estado e desonerar tudo. Não dá para desonerar. Ô, Mota. Nunca deu errado, meus amigos. Nunca deu errado. Basta olhar a história. Olhem a história do que era Hong Kong. Era uma ilha rochosa que nem água tinha. Virou um dos maiores centros financeiros mundiais. Olhem a história de Singapura. Nunca deu errado. Liberdade, livre iniciativa, empreendedorismo, geração de riqueza. O Estado é o problema. A gente não pode buscar a solução no Estado. A gente gasta, prestem atenção nisso. Veja se vocês... Me corrija se eu estiver errado. Nós gastamos todo dia mais da metade do tempo aqui do programa, é ou não é? Falando sobre o Estado brasileiro. Sim. Porque o Estado fez isso, o Estado fez aquilo, fulano deu uma declaração, aprovaram uma nova lei. É isso. Esse é o retrato do que a gente gasta a nossa vida em função desse diabo desse Estado. Beraldo, você, a desoneração e as contrapartidas que alguns defendem. Não, e tem um outro aspecto nessa discussão, que é o fato do trabalhador ele ter sido escravizado pelo Estado brasileiro. O trabalhador tem o papel de gerar recolhimento de fundo de garantia, de INSS, que são muitos bilhões, mas muitos e muitos e muitos bilhões que ficam sob gestão desse Estado incompetente. Aí a gente olha o exemplo do que aconteceu nos fundos de pensão das empresas estatais, Correios, Banco do Brasil, etc. Rombos multibilionários que tiraram dinheiro daquelas pessoas que achavam, porque estavam fazendo uma carreira no Correios, por exemplo, que teriam uma aposentadoria tranquila. Se ferraram, porque agora tem da sua aposentadoria descontado um valor significativo, que se não me engano é na casa de 25%, 30%, para cobrir o roubo. E eu te pergunto, quem foi preso por causa deste roubo nos fundos de pensão? Ninguém. Os que foram já saíram, estão lá curtindo a vida e o aposentado está pagando. Aí vocês pegam essa realidade que acontece nesses fundos de pensão, que tem Previc, que tem toda a fiscalização e tal, joga para o universo de milhões de trabalhadores ali recolhendo INSS, recolhendo fundo de garantia. Aí vocês querem dizer que não, essa gestão é proba, é limpa, não tem desvio de dinheiro, não tem favorecimento dos amigos? Ora, faça-me um favor.